Olá, eu sou o Ratorucho, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui dessa vez para bater aquele papo cabeça que a gente vem batendo ultimamente. Bom, depois de vários vídeos sobre o Enrolando Dados, hoje eu queria falar um pouco sobre criação de personagens, sobre criação de mundo, sobre escrita, sobre toda essa patifaria, toda essa área aí que eu brinco um pouco de vez em quando. Então, se você tiver alguma dúvida nessa área de criação de história, de criação de personagens, de escrita, de literatura, até de desenho, alguma coisa assim, apesar de eu não desenhar, meio que as áreas se comunicam, então deixa aí nos comentários que eu vou responder na medida do possível e vamos logo com isso. Bom, passando essa vinheta, eu queria falar um pouco sobre personagens e suas propostas, né? O que separa um personagem principal de um secundário, de um terciário? O que é um herói? O que é um vilão? E o que define um personagem como ele sendo um personagem bom ou um personagem ruim, mal construído? Bom, ao meu ver, né, existem alguns pontos que devem ser levados em conta nessas áreas. Primeiro, sobre o que é um personagem bom ou um personagem ruim, né, ou mal construído. Quando o personagem tem uma proposta e ele entrega essa proposta, ele é um bom personagem. Se você tem um vilão que ele é horrível, você odeia aquele vilão, você mal pode esperar pro momento em que aquele vilão vai se dar mal, ele tá sendo um ótimo vilão e um ótimo personagem, porque basicamente ele tá cumprindo com a proposta dele. Agora, se você tem um herói que você não gosta dele, você não quer que ele se dê bem, claramente, ou ele não é um bom personagem, ou a proposta não é a que você estava esperando. Existem personagens sim feitos para você odiar, e se você odeia eles, isso faz deles um bom personagem. Então, é basicamente isso que define se o personagem é bom ou ruim, não necessariamente a índole dele, e sim se ele condiz com a própria proposta. Pegando assim, por exemplo, vejamos. Eu queria falar também sobre herói e vilão, mas eu acho que isso eu vou deixar para um próximo vídeo, talvez. Eu quero ainda bater um pouco nessa tecla do bom personagem, mau personagem, mais bem construído e tal. O que dá vida para um personagem? O que faz um personagem não ser apenas uma representação vazia, uma casca oca? Eu acho que a personalidade, né, como o nome já diz, personalidade tá ligada ao personagem, é o que dá vida a ele. Quando você tá lendo um livro e você vê uma frase e antes do livro dizer fulano disse isso, você já sabe qual é o personagem que tá dizendo, porque é da índole daquele personagem, da personalidade dele falar tal coisa. E isso define o que é um personagem. Isso define que o personagem está bem criado e está vivo na obra. Agora, quando tem que estar escrito lá, e fulano disse isso, quer dizer que o personagem não está tão vivo. Essa é a maior diferença, por exemplo, entre dois dos maiores autores, né? Você tem, de um lado, o Tolkien, do Senhor dos Anéis, do outro lado, o George Martin. O George Martin cria bons personagens, porém o Tolkien cria boas histórias, né? Então, no Tolkien, a gente não tem muito disso. Você não sabe qual personagem falou o quê, se não tiver lá, fulano disse isso, né? Legolas falou isso, o Pippin disse aquilo, Pippin gritou e por aí vai. Não dá pra saber porque nenhum deles tem algum vício, tem algum jeito, ou algo que deixa ele mais diferente dos outros. Coisa que no Martin já existe. Você sabe qual o personagem, por exemplo, você sabe que o Tyrion Lannister, né, o anãozinho, ele é o desbocado. Sempre que tiver um palavrão e tal, assim, o mais comum de usar palavrões é o Tyrion. Outros personagens também usam palavrões, mas com uma frequência bem menor do que ele. E você sabe, por exemplo, que o Bran é muito fechado. Então você sabe que se ele fala de uma forma mais fechada e tal, que é mais contido, provavelmente é o Bran. Então você, por exemplo, eu lembro desses personagens ainda hoje. Eu li esses livros há muito tempo atrás, tanto Seus Anéis quanto Guerra dos Tronos. Então, pra você saber se o personagem é bem escrito ou mal escrito, quer dizer, se o personagem tá vivo ou não na história, é mais ou menos por aí. Um ponto interessante, que eu tenho que deixar claro, usando esses dois autores de novo, é a diferença de uma história que é um character telling, que no caso o George Martin com Game of Thrones é um character telling, para um storytelling, que é o Tolkien com O Senhor dos Anéis. O storytelling são histórias, de forma geral, que tem um foco maior no enredo, na história como um todo, de você ter começo, meio e fim. Já o character telling tem um foco muito maior no desenvolvimento de personagens.
Ou seja, os personagens e como eles interagem entre si é que é o grande foco, enquanto que o outro é a história que esses personagens estão dentro. Os personagens são uma ferramenta para a história, storytelling. A história é uma ferramenta para os personagens, character telling. Saber qual que é o propósito da sua história, se é aprofundar personagens ou aprofundar o enredo, é muito importante na hora que você vai construir o seu mundo, né? O seu enredo, sua história, seu conto, seus quadrinhos, o que for. Porque aí você vai ter um norte. Você vai saber se você quer dar muito mais espaço para descrever o cenário ao redor, isso daria um foco maior na história, ou isso é para aprofundar a persona de algum personagem, seja a sua índole, seja as coisas que ele gosta. Aí é um character telling, no outro é um storytelling. Senhor dos Anéis, as pessoas, o grupo chega numa torre no meio em ruínas e vão se abrigar ali. Aí você descobre que essa torre, na Segunda Era, foi um bastião de defesa do reino do Númenor para o ataque dos orcs que vinham do oeste. É uma base da sua história, do mundo, é um storytelling. Agora, as pessoas se abrigam numa torre caindo em ruínas porque um desses personagens, durante o acampamento, olha para essa torre, vê os musgos e isso lembra ele do tempo que ele estava preso. Isso deixa ele desconfortável. Você está aprofundando um personagem e aqui você está aprofundando o mundo, né? Uma história. São dois focos diferentes para o mesmo cenário, entenderam? E eu acho que por esse vídeo, assim, só pra começar essa nova série, né, uma série em que eu tô focando mais em criação, em criatividade, não sei se isso aqui vai entrar como Ratoruja Show ou se eu vou criar uma série própria pra isso, eu não sei ainda. Eu tinha uma série antiga chamada Escrever Pra Não Enlouquecer, só que eu deixei isso de lado depois que eu descobri que tem um grupo no Facebook com esse nome há muito tempo atrás, eu já fazia parte desse grupo. Bom, deixa aí nos seus comentários se isso pode ser uma série própria, o que você gostaria que eu falasse nesses vídeos. Provavelmente no próximo vídeo que eu talvez grave agora, eu vou falar sobre herói, vilão e coadjuvantes. É o meu próximo tópico, que eu vou falar sobre isso. Então, sem mais enrolações, né? Deixa aí seu curtir, se inscreva, compartilhe com os amigos e até a próxima.